Caros amigos, no vídeo de hoje vamos narrar um dos milagres mais conhecidos da Bíblia, a mulher do fluxo de sangue. Exploraremos segredos que se escondem nessa passagem onde Deus quer nos revelar e nos ensinar. Imagine viver à margem da sociedade nos tempos de Jesus, por longos 12 anos, acometida por uma doença incurável. Em todo o mundo, a história da mulher do fluxo de sangue é lembrada pela sua fé em meio ao caos vivido desde que ficou enferma. Vale destacar que não existem registros bíblicos sobre seu nome, idade, origem, se é solteira ou casada, se era mãe ou não. Apenas que possuía muitas posses. Mas ao olhar para essa passagem, nos mostra que Deus queria contar a história dela, mencionando-a em Mateus 9:20 a 22. Marcos 5:24 a 34 e Lucas 8:43 a 48. Tanto em Marcos como Lucas relatam que ela possuía muitas posses, levando a gastar tudo com médicos, mas sem alcançar o objetivo, a cura. O evangelista Marcos menciona com mais detalhes de que os médicos lhe tiraram todo o dinheiro que ela possuía e que seu quadro só foi piorando. Ao passo que Lucas registrou somente os pormenores clínicos. Talvez por questão de ética profissional e pelo fato de ser médico também, o evangelista preferiu se abster a esses detalhes, pois era uma questão muito delicada. Assim como a história do leproso, Mateus 8, 1 a 4, e da mulher que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7, 36 a 50, a mulher do fluxo de sangue se tornara ritualmente impura. A doença lhe causava hemorragias constantes. Isso também a excluía das relações sociais e religiosas, ou seja, não podia subir ao templo para adorar a Deus, nem levar a sua oferta, e tampouco participar das festas e dos eventos na comunidade. Conforme as informações, provavelmente ela sofria também dentro do seio familiar por desamparo. De acordo com a lei, tudo que era tocado por ela se tornava impuro. Os objetos perdiam seu valor. E qualquer pessoa que lhe tocasse também se tornaria impura. E com certeza, todos daquela cidade sabiam de seu estado de uma mulher intocável. O sofrimento extremo dessa mulher não era só físico, mas atingia o seu psicológico, o emocional e o espiritual, simplesmente por não poder levar uma vida normal. No período menstrual das mulheres, em hebraico chamado de nidá, elas, em sua maioria, usavam panos. Outros casos, usava-se chumaços de lã como uma espécie de absorvente interno. E há casos que as mulheres usavam bastante roupas por baixo e deixavam escorrer pelas pernas. Mas no caso da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia deixa bem claro que o fluxo era hemorrágico e constante, o que tornava a sua vida insuportável. O contexto se dá em Marcos 5:22. O texto diz que um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, tinha uma filha única com a idade de 12 anos. Ela se encontrava muito enferma. Um líder da sinagoga ir ter com Jesus? Ficou bem claro aqui que era um ato de desespero. Afinal, o grande conflito que Jesus enfrentava era justamente com certos líderes religiosos que o viam como um impostor, um falso mestre, um beberrão e comilão que se assentava com publicanos e prostitutas. Pode ser que Jairo fazia parte dos religiosos que denegriam Jesus. Mas ali, numa situação de vida e morte, esse homem importante se prostrou, abrindo mão do preconceito, da vaidade, reconhecendo Jesus como a sua única esperança. Com certeza ele presenciou inúmeros milagres feitos por Jesus. Prostrar-se era uma atitude de adoração e somente para Deus. Tanto Jairo como a mulher do fluxo de sangue se prostraram diante de Jesus, uma forma de reconhecimento que ele é o Messias mencionado pelos profetas e aguardado por todos. A Bíblia registra no verso 23 de Marcos que ele insistentemente lhe suplicou para salvar a sua filha, e Jesus resolveu lhe atender. E um dos panos de fundo dessa história é a multidão. Ela acompanhava o Mestre desde a chegada de Jesus junto ao mar após uma missão em Gadara e Decápolis. A multidão era formada por curiosos, espiões do Sinédrio, pessoas com todos os tipos de enfermidade e necessidades e os próprios discípulos.
Marcos e Lucas registram que a multidão comprimia Jesus, Jairo e os discípulos. A maioria queria ver de perto qual seria o próximo milagre extraordinário que Jesus iria fazer. Era praticamente impossível passar no meio daquela multidão. Outro fato curioso, o tempo de enfermidade da mulher e a idade da filha de Jairo eram 12 anos. Ou seja, no ano que a mulher passa a ser acometida desse mal, a filha de Jairo nasce. Vemos aqui dois momentos. Houve tristeza na casa quando a mulher recebe o laudo negativo do médico. Enquanto isso, houve alegria na casa quando a filha de Jairo nasce. E no meio daquela multidão, uma figura se ofuscava, a mulher do fluxo de sangue. Para ela estar ali, com certeza ela já ouvira falar de Jesus de Nazaré e os milagres que ele havia feito conforme Isaías. Isso criou nela uma fé. Para ela estar ali também foi um ato de desespero, afinal ela tinha ciência que não poderia se aproximar publicamente, pois a sua enfermidade o isolava. Mas o seu caso não tinha saída e não aguentava mais aquele sofrimento. O curioso dessa história é que ela não poderia tocar em nada e nem ser tocada. Mas a Bíblia diz que a multidão apertava. Ou seja, quem estivesse ali em contato com ela estava sendo contaminado. De certa forma, foi um ato irresponsável da parte dela com relação à multidão e a ela mesma. Ainda assim, ela queria desesperadamente que Jesus o curasse. Com muito esforço e perseverança, ela foi se aproximando do Mestre. Sabe-se que pessoas, como no caso dela, acabam adquirindo uma espécie de anemia, o que restringia suas forças e ânimo. Ela teve que fazer um esforço fora do comum para estar ali devido à pressão da multidão. Movida pela fé sobrenatural, ela conseguiu furar o bloqueio da multidão e impulsionada pelo pensamento. Se ao menos eu tocar em suas vestes, serei curada. Vemos a nossa personagem alcançando seu objetivo. Havia um mistério por trás das vestes. Existem vários exemplos bíblicos onde Deus usava alguns tipos de objetos para trazer a bênção na vida de seu povo. No Novo Testamento, está registrado em Atos que as roupas de Paulo foram usadas para curar. Ela não permitiu que o temor a impedisse de se aproximar da sua única esperança, Jesus. Com um ato de pura fé, ela estendeu a mão e tocou a ponta das vestes de Jesus. A ponta, ou orla, das vestes tem um significado interessante. A orla possui franjas conhecidas na cultura judaica de zitzit. Elas representam os mandamentos de Deus. Veja Números 15, 37 a 41. O canto onde ficava o zitzit também era chamado de asas, e a palavra canto no hebraico é kaná, que traduz por asas. Veja Números 15, 38. Lembrar dos mandamentos é lembrar da palavra, que é fonte de virtude e de cura. E nessas franjas se davam 5 nós, representando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Observe que Jairo provavelmente usava as mesmas vestimentas que Jesus usava, pois ambos eram rabi, ou seja, mestre. Mas a mulher objetivava as vestes de Jesus. Tocar na palavra é a mesma coisa do que tocar em Jesus, que é a palavra viva. Jesus foi tocado pela mulher, e nesse tocar, não foi ele quem ficou impuro, mas a mulher que foi purificada. E imediatamente ela sentiu dentro de si que algo havia mudado. O sangue estancou, a dor cessou, a vergonha que a acompanhava por 12 anos se foi. O verso 47 de Lucas afirma que imediatamente ela havia sido curada. Jesus, em meio àquela multidão que o pressionava de todos os lados, sentiu algo diferente que fez virtude sair dele. Sentiu o toque da fé e então perguntou: quem me tocou? Uma curiosidade. O pronome interrogativo quem no grego está no feminino, ou seja, Jesus sabia quem lhe havia tocado, mas parou e fez esta pergunta com o intuito de desafiar a mulher a dar o seu testemunho público. Jesus não se aborreceu pelo toque da mulher impura em suas vestes, até separou um tempo para que a mulher se manifestasse se colocando à frente dele. Como filha de Deus, aquela mulher tão desprezada merecia atenção e respeito,
e Jesus sabia de tudo isso. A indagação proposital de Jesus tinha por objetivo em guiá-la a um nível de fé maior. Aquela mulher tinha que romper a barreira do medo, afinal muitos ali no meio daquela multidão a conhecia e sua situação era perigosa. O ato daquela mulher estava errado porque ela não era para estar ali. Nesse interim, os discípulos confusos tentavam lhe explicar que a multidão o apertava de todos os lados e não tinham como saber quem o havia tocado. Ainda em Lucas, verso 46, diz que Jesus insistia e disse que dele saiu poder, ou seja, virtude. A palavra poder vem do grego dunamis, também utilizado para designar milagres. Essa palavra tem o sentido de poder sobrenatural e pessoal de Deus. Jesus sabia que o toque dela fora especial. Ele esperava a mulher se apresentar, pois ele não queria dar somente a restauração de sua saúde, mas também a vida social. Assim como ele orientou o leproso que se apresentasse ao sacerdote para que ele fosse integrado à sociedade, que ele estava puro e que podia conviver agora junto com a comunidade e frequentar o templo. Jesus também queria apresentar a mulher a Jairo, líder da sinagoga, e toda aquela multidão. O intuito era mostrar que ela, de agora em diante, já poderia ser reintegrada à vida social e religiosa da comunidade. Ainda em Lucas, verso 47, a mulher, temendo ser repreendida, ajoelha-se diante dele e confessa tudo e conta a causa. Jesus não a repreendeu, ao contrário, adiou sua missão à casa de Jairo, que logo recebera a notícia que a menina havia falecido. O que teria passado na mente de Jairo fora a dor. Talvez a mesma resposta de Marta, irmã de Lázaro. Também poderia estar com raiva por aquela mulher reter o mestre em detrimento ao seu pedido, que era muito mais urgente. E pode ser também decepção por Jesus perder tempo com aquela mulher impura em vez de atender o líder da sinagoga. Jesus elogia a fé dela. Ela ousou e lutou pelo seu milagre. Somente a fé em Jesus libera poder de cura da parte de Deus, restaurando corpo, alma e espírito. Jesus também queria aquecer a fé de Jairo, que ficou abalada, pois acabaram de receber a pior notícia, a morte da menina. Agora passou a ser outro caso de impureza para resolver, pois quem tocasse num morto ficaria impuro. A Bíblia narra, constantemente, Jesus se relacionando com pessoas em situação de impureza. Verso 48, Jesus disse à mulher: "Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz." Naquele momento, ela estava recebendo vida espiritual. Se analisarmos a sequência de milagres, onde Jesus manifestou a sua autoridade sobre os demônios, as enfermidades e a morte, vemos a harmonia dos acontecimentos. Nada foi narrado à toa. Veja que no verso 36, o mestre cura a alma do gadareno, no verso 48, o corpo da mulher do fluxo de sangue, e no verso 50, o espírito da filha de Jairo. Jesus exerceu misericórdia promovendo dignidade e restauração na vida deles, tudo dentro do propósito de Deus. Há momentos na vida que nem o dinheiro, o título, o cargo resolvem, só Deus tem a solução. A nossa cura começa quando damos o passo de fé e nos aproximamos dele. Não seja mais uma pessoa curiosa no meio da multidão, pois ela atrapalha na caminhada, impedindo você de se aproximar de Jesus, te cercando de preconceitos e sensação de derrota. Veja, a multidão que elogiava Jesus foi a mesma que gritou: "Crucifica-o!" Caros amigos, obrigado por assistir até aqui. Deixem seu like e comentários para o engajamento do canal. Caso não sejam inscritos, se inscrevam e acionem o sininho para receber mais conteúdos como esse. Compartilhem nos grupos e suas redes sociais. Até o nosso próximo encontro e fiquem com Deus.